Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 14 de março de 2023. Estamos vivenciando a terceira semana da Quaresma. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Manhã com o Evangelho. Na proporção que você for chegando, curta essa live, compartilhe essa live, aperta aí no botão de compartilhar. Seja um missionário, uma missionária, dê o seu oi, a paz do Senhor. Seja todos bem-vindos nessa manhã. Amém? Patrícia Alexandrina foi a primeira que entrou hoje, seja bem-vinda. Ramon Martim, seja bem-vindo, meu querido, nessa manhã. Deise Teodoro, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Irmão Luiz Pedro, seja bem-vindo, irmão Luiz, em nome de Jesus. Um abraço para a irmã Wanda. Irmã Cirlei Lima, seja bem-vinda, minha amada. Deus te abençoe nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, Deus te abençoe nessa manhã, te faça uma bênção, aonde quer que você vá, né? Deus abençoe. Denise Souza, Deus te abençoe em nome de Jesus. Luciana Carvalho, seja bem-vinda nessa manhã. Que bom que você está aqui, que bom que o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos para meditarmos no Santo Evangelho de Jesus Cristo. Luz, né, já dizia o salmista, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Deus, e luz para os meus caminhos. Que maravilha! Que nessa manhã, verdadeiramente, a palavra de Deus seja lâmpada e luz para os nossos caminhos. O Evangelho de hoje é Mateus 18, a partir do versículo 1. A partir do versículo 21. Tô com Lucas na mente, irmãos. Mateus 18, a partir do versículo 21, que vai dizer assim: Então Pedro chegou a ele e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Ao começar o acerto, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este como pagar ao seu senhor, mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinham, para quitar a dívida. Então aquele servo prostrou-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários e, agarrando, o sufocou, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando: Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes o retirou-se e o mandou lançar na prisão até que pagasse o que deveria. Vendo os seus companheiros o que acontecera, entristeceu-se muito e foram relatar tudo isso ao seu senhor. Então o senhor mandou chamar aquele servo e disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me rogastes. E não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? Assim, irado, seu senhor entregou os torturadores até que eu lhe pagasse tudo o que lhe devia.
assim fará também o meu Pai Celeste, se de coração cada um não perdoar o seu próximo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos os irmãos que entraram após a leitura do Evangelho nessa manhã. Nós estamos vendo aqui uma situação muito interessante. Nós estamos vendo, amados irmãos, Jesus falando com Pedro. Aqui saiu aqui a página. Com Pedro e os discípulos sobre o perdão. Uma frase que nós ouvimos muito falar é que perdoar é divino. Perdoar é de Deus. Quando Pedro se levanta aqui no versículo 21 e pergunta assim: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? Nós estamos falando de um povo que está vindo, amados irmãos e irmãs, do tempo da lei. Nós estamos vendo um povo que está vindo do tempo em que era olho por olho e dente por dente. Matou a espada morrerá. E quando esses homens começam a escutar Jesus, um discurso diferente, uma nova forma de ver, talvez para os estudiosos e os fariseus até uma nova literatura que Jesus vinha trazendo, né, uma filosofia diferente. Pedro, talvez até mesmo para agradar Jesus, Pedro pergunta assim: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Porque perdoar uma vez, aqui no contexto de Pedro, não era fácil. Nós estamos falando do contexto da lei. Um povo que vivia debaixo de julgos. Um povo que vivia debaixo de muitos ensinamentos dos fariseus. Já a lei contaminada pelos fariseus. E Pedro vem abonando que, Jesus, até 7, né? Assim para dizer, sou crente, né? Sou bom, tô andando contigo, tô aprendendo. Aí Jesus olha para aquele homem e fala: Pedro, não é até 7, é 70 vezes 7. Jesus começa ali a mostrar para Pedro e para os discípulos que o perdão ele é incalculável. Que o perdão que eu preciso ter para o meu próximo, ele não pode ter, né, uma meta de números, mas ele precisa ter o quê? Qual é o sinalzinho que mostra o infinito dos números? A reticência. Quando eu coloco um número em reticência, é porque eu estou falando que aquele número é infinito. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, precisamos colocar no nosso coração e na nossa mente que, concernente ao perdão, eu preciso ter umas reticências na minha vida. Por quê? Porque perdoar precisa ser um ato infinito. Jesus, para complementar a resposta que ele deu a Pedro, ele vai falar sobre essa parábola do homem que devia o seu senhor, e no momento que o seu senhor foi trazer uma sentença ruim sobre ele, aonde ele seria vendido, ele com toda a sua casa, para ser pago a dívida que aquele homem tinha com o seu senhor, aquele homem pede o quê? Clemência. Ele pede misericórdia. Ele pede ao Senhor que olhe para ele com um olhar de compaixão.
E aquele senhor, por ser justo, homem bom, perdoa a dívida daquele homem. Ó, a gente não está vendo aqui, amados irmãos, o Senhor falando para ele ir juntar o dinheiro e trazer de volta. Não. Nós estamos falando aqui do Senhor zerar aquela dívida. Aquela dívida estava sendo zerada. Aquele homem, quando saiu diante do seu Senhor, o texto não vai dizer que ele saiu com uma promissória, mas o texto vai dizer que ele saiu perdoado. A melhor definição que eu já escutei até os dias de hoje sobre perdão é sair no prejuízo. Quem perdoa assume o prejuízo para si. Né? É aquilo, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo prático. A Daniela está me devendo R$100. É muito mais, irmãos. É muito mais. Só que eu falo para Daniela, não, esse dinheiro aí tá perdoado. Quando eu digo que tá perdoado, eu estou liberando ela da dívida e estou assumindo o prejuízo. O prejuízo da dívida é de perca. Perdão significa perda. Eu saio do prejuízo, mas fica tudo quitado. Quando aquele senhor perdoou o servo, perdoou, perdeu, ele assumiu a dívida, o prejuízo, melhor dizendo, e aquele homem saiu livre. Olha, querido, que quem assume quem perdoa assume a dívida, assume o prejuízo, mas quita a dívida. É isso que o nosso Deus faz conosco todos os dias. Já parou para pensar isso? Todos os dias o nosso Deus sai no prejuízo. Por que ele sai no prejuízo? Porque ele nos perdoa de coisas que fazemos que você fique em dívida com ele, em débito com ele, em coisas que você quebra o princípio, você e eu quebramos o princípio dele, que desagradamos o coração dele, que chateamos ele, mas todos os dias o nosso Deus assume o prejuízo para que a dívida seja liquidada. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso é esse que quando você se ajoelha, quando você volta o seu pensamento para Ele e fala, Senhor, perdoa, perdoa, perde todos os meus pecados e as minhas falhas. É como se eu estivesse falando assim para o Senhor, Senhor, saia no prejuízo, mas que eu saia quitado. E quando eu levanto da minha oração com o coração sincero, eu me sinto livre. Por quê? Porque eu sinto pelo Espírito Santo de Deus que o prejuízo não está mais comigo, que alguém assumiu a minha dívida. Esse é o perdão que Deus nos dá todos os dias, irmãos. Esse é o perdão que o Senhor Jesus tem para a sua vida e tem para a minha vida todos os dias. Você já parou para imaginar quanto de prejuízo Deus sai todos os dias porque Ele resolveu nos perdoar? Porque Ele resolveu quitar as nossas dívidas?
Por isso, amados irmãos, aquele homem, quando saiu da presença do seu Senhor, ele saiu sem dívida nenhuma. Por quê? Porque o seu Senhor assumiu a dívida. Agora, amados irmãos, quando aquele homem saiu, ele saiu com o quê? Ele saiu perdoado. Mas quando ele chegou lá na frente, ele encontrou alguém que era menor que ele e que o devia. E o que aconteceu, amados irmãos e irmãs? Aquele homem, desde perdoar, aquele homem fez o quê? Oprimiu. Aquele homem, amados irmãos, massacrou, colocou na cadeia até que fosse pago o último centavo. Engraçado, ele recebeu o perdão, ele teve alguém que segurasse o prejuízo dele, mas ele não quis segurar o prejuízo do outro. Quantas vezes nós queremos que Deus segure os nossos prejuízos, mas nós não seguramos o prejuízo de ninguém. Quantas vezes queremos o perdão de Deus, mas não perdoamos. Achamos que somos merecedores da misericórdia divina, mas não usamos de misericórdia com o nosso próximo. Amados irmãos e irmãs, nessa manhã, o texto é muito claro. Aquele homem não entendeu o poder que o perdão tem na vida do ser humano. Eu só posso ser perdoado por Deus quando eu perdoo o meu próximo. Sabe por quê, amados irmãos? Qual é a diferença do meu pecado, pastor Cássio, para o pecado da Cleide Luiza? Ou para o pecado da Jéssica Helena, da Daniela Almeida, do Luiz Pedro? E por que quando eu vou para o trono, eu quero receber misericórdia, mas quando eu preciso de usar com misericórdia com alguém que falhou comigo, eu não sigo o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus? Sabe, amados irmãos e irmãs, nessa manhã o Evangelho do Senhor Jesus nos confronta. O Evangelho do Senhor Jesus hoje nos leva a refletir. Se você não tem perdoado, você não é perdoado. O texto vai dizer, amados irmãos, que quando aqueles colegas souberam de tudo que tinha acontecido, eles foram até o Senhor e contaram para o Senhor. E o Senhor ficou indignado com aquele homem que tinha sido perdoado, tinha alguém assumido o prejuízo dele. E falou assim: mas eu te perdoei. Eu segurei o teu prejuízo. E agora? Você não pode perdoar alguém que era menor que você? E o texto vai dizer que aquele homem foi colocado na masmorra até pagar o último centavo. Amados irmãos e irmãs, vamos aprender princípio de Deus nessa manhã. Ou muito mais do que aprender princípio de Deus, talvez você saiba esse princípio de cor e salteado. Pratique esse princípio. Não retenha ninguém. Se você tiver que sair no prejuízo, para que a paz do Senhor reine sobre a tua vida, saia no prejuízo. Mas não guarde mágoa. Não guarde rancor, não guarde ranço.
libere quem te ofendeu. Ah, mas pastor, o senhor não sabe, me traiu, falou mal de mim. Não importa. Não importa. O importante é, eu perdoo porque eu preciso ser perdoado. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. É claro a Bíblia. Não é eu, pastor Cássio, que estou falando, não é norma da Igreja Metodista, é norma desse livro aqui, ó, que nós seguimos como prática de fé. Que nessa manhã, amados irmãos e irmãs, possamos fazer uma revisão na nossa vida. Faça um raio-x da sua vida. Faça uma ressonância magnética da sua vida. E se existe alguém preso no seu coração, perdoe. Não vale a pena guardar mágoa, irmãos. Quando eu estou retendo alguém, diante do céu eu estou sendo retido. A oração de Jesus vai dizer o quê? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É clara. Perdoe, Senhor, porque nós também vamos perdoar os nossos devedores. É uma condição. Senhor, eu estou indo. Eu quero perdão, mas eu já estou perdoando. Por isso, nessa manhã, não fique sem o perdão divino. Não caia na condenação do inferno, porque você não sabe segurar um prejuízo. Assim como o Senhor, nessa manhã, nos manda, e como a Lúcia escreveu aí, a ordem hoje é perdoar. Assim como o Senhor nos manda, querido, perdoar, perdoe. Quer o perdão de Deus? Quer a bênção de Deus? Perdoe. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos ter um coração perdoador. Porque perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido sair do prejuízo. Eu preciso decidir sair no prejuízo. Porque eu preciso de um perdão muito maior, que é o perdão do céu. Que Deus nessa manhã, pelo poder do Evangelho, nos ajude. É perdoando que eu sou perdoado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento, amados irmãos. Coloque a mão no seu coração se você tiver oportunidade. Se você não tiver, eleve os seus pensamentos ao Senhor e fale: Senhor, hoje eu preciso dessa palavra para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho do dia. Muito obrigado porque eu sei, Senhor, que vem de encontro a muitos corações. E só Tu sabes, Senhor, e sonda os corações nessa manhã. Mas que possamos verdadeiramente aprender a perdoar. Que possamos verdadeiramente aprender, Senhor, a ter uma vida santa diante do Senhor. Nós queremos receber o perdão divino. Queremos que o céu segure o nosso prejuízo. Então nos ajuda a segurar o prejuízo na terra. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a entender que nem sempre, Senhor, a razão, ter razão, vai nos levar para o céu. Muito mais do que ter razão, Senhor, nos ajuda a ter misericórdia. Porque a misericórdia que nós temos é que nós somos alcançados. Que nesse tempo de quaresma, Senhor, jejum, oração, esmola, possamos aprender a perdoar. E que esse perdão se torne uma rotina na nossa vida.
para que possamos ter um coração perdoador. É o que nós te pedimos orando, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pelo evangelho do dia, pela sua vida. Que Deus possa estar te abençoando nessa manhã. Cleide Luísa, Antônia Lúcia, Deusimar, Lourenço, minha grande amiga Dora. Que Deus possa abençoar cada um e cada uma que entrou nessa manhã, nessa live. Que você seja abençoado. Edileuza seja abençoada nessa manhã, em nome de Jesus. E que nós possamos levar essa palavra firme e sério. Para me perdoar, para mim receber perdão, eu preciso perdoar. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã? E que a grande bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, e que você possa ser misericordioso para você receber misericórdia. Que o Senhor nos abençoe, querendo o Senhor nos permitir, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.